Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Dão glória a Deus. Meus amados, é um motivo de muita alegria poder estar aqui juntamente com todos vocês, para que juntos possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por isso, quero louvar a Deus também pela vida do líder desta igreja, pastor Alexandre, sua digníssima pastora Deise, que Deus possa abençoar a vida dos líderes desta igreja, que Deus possa abençoar a casa dos líderes desta igreja e toda essa família linda ao qual o céu confiou sobre o ministério deles. Feliz de rever um amigo ao qual o céu me presenteou, pastor Márcio. Pastor Márcio é uma bênção. Que Deus abençoe a vida do Senhor, que Deus abençoe sua casa. Pastor Mauro, que foi um canal de bênção para podermos estar aqui nessa noite, qual nos fizeram o convite. Que Deus te abençoe. Meu amigo Marlon é uma bênção. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra a vossa escritura sagrada, primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 1, verso de número 11. Enquanto vocês procuram, quero apresentar a vocês esse presente ao qual o Senhor me presenteou, que é este livro esse que fala um pouquinho a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, para hoje eu poder estar aqui. Fui um jovem que perdi a mãe muito cedo, aos 15 anos de idade, e assim que eu perdi a minha mãe, eu também me perdi no mundo da criminalidade. Tudo que vocês possam imaginar que é errado, eu cometi em meio à minha juventude. Só que no momento em que a sociedade já não acreditava mais, os da minha casa, até mesmo eu, já não acreditava mais, onde eu devia 14 anos de cadeia, respondia mais uns 3 processos, eu tive um encontro com Jesus dentro de um quarto de vidro, onde eu me encontrava com tuberculose. Nesse encontro, Jesus falou para mim que ele tinha o poder de mudar a minha história. E quando ele falou isso, na mesma hora eu falei para ele: já que o Senhor tem um poder, então o Senhor muda. Ele falou: tá bom, Felipe, eu vou mudar. Só que antes de eu mudar a sua história primeiro, liga para o 90, se entrega e paga tudo que você está devendo. Não foi fácil, mas eu decidi obedecer para poder viver o propósito. Me entreguei, cheguei dentro da prisão, pensei que ia encontrar uma realidade, encontrei outra, tentei fugir do propósito. Só que como todos nós sabemos, fugir do propósito do homem, qualquer um consegue fugir, mas fugir do propósito de Deus é impossível. Tentei fugir, o propósito foi ao meu encontro, tentei fugir de novo, o propósito foi ao meu encontro. Por último, eu arquitetei um sequestro de dentro da prisão. Sequestrei um pastor, só que esse pastor me sequestrou para Jesus, e hoje eu estou aqui para glorificar, exaltar e engrandecer o nome dele. Por isso o tema do livro é Perseguido pelo Propósito. No final do culto, se você sentir no coração de comprar esse livro, eu creio que Deus vai te edificar muito, amém? Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, verso de número 11, vai dizer assim a palavra do Senhor: e ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim para ela: não é nosso. Fala: é de Deus.
Quem acredita que é de Deus, dá glória a Deus. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido. Acredito que, não vou dizer todos, mas praticamente quase todos que estão aqui nessa noite, conhecem esse texto. Porque esse texto, ele vai relatar uma história que marcou e que continua marcando o Evangelho até nos dias atuais. História essa que vai falar a respeito de uma mulher que, assim como toda mulher, tinha um sonho de um dia poder ser mãe. Todos nós sabemos que essa mulher, cujo nome era Ana, não conseguia realizar esse sonho, porque, como está escrito, o Senhor havia fechado a madre dela. O que me chama a atenção na história dessa mulher é que ela não consegue realizar esse sonho de poder ser mãe, porque o Senhor, ou seja, Deus, fechou a madre dela. Só que tem um porém, gente. Nós não estamos falando de uma mulher qualquer. O texto ou o versículo que nós lemos vai relatar o momento em que ela está diante do altar. E diante do altar ela não fala uma vez, mas ela fala 3 vezes: a tua serva, a tua serva, a tua serva. Ou seja, nós não estamos falando de uma mega pregadora, de uma mega cantora, de uma milionária, não. Nós estamos falando de uma serva. É Deus olhando dos céus para uma serva e dizendo: está fechado, não vai viver os seus sonhos. Gente, se nós olharmos para isso com os olhares naturais, nós não conseguimos entender. Até porque, que Deus é esse que impede uma serva de viver os seus sonhos? Que Deus é esse que olha para sua serva e impede ela de viver os seus sonhos? Se nós olharmos com os olhares naturais, nós não conseguimos entender. Até porque todos nós sabemos tudo que Ana passou, ou tudo que Ana viveu, por causa dessa madre fechada. Ana sofreu, Ana apanhou da vida, Ana chorou, Ana foi afrontada, Ana passou por algumas situações que, se nós olharmos com os olhares naturais, nós dizemos que foi uma injustiça. E por que ela passou por tudo isso? Porque Deus fechou. Porque Deus olhou dos céus e falou assim: ó, está fechado. Em um determinado tempo não vai viver o seu sonho. Gente, que Deus é esse? Se Ana sofre, Ana não sofre porque Deus está permitindo ela sofrer. Até porque Deus não permitiu a madre dela ser fechada, Ele fechou. Então, se ela sofre porque Deus está provocando esse sofrimento. Se ela chora porque Deus está fazendo ela chorar. Se ela é afrontada porque Deus está fazendo ela ser afrontada.
não é uma permissão, é uma vontade de Deus. Aí, se nós parar para analisar com os olhares naturais, nós não conseguimos entender. Até porque, que Deus é esse que faz a sua própria serva sofrer, chorar, apanhar da vida? Gente, posso falar uma verdade para vocês? É por isso que eu costumo dizer que a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Porque na lógica da terra, se Deus fechou, Ele quer matar, Ele quer humilhar, Ele quer fazer sofrer. Mas na lógica do céu não. Na lógica do céu, se Ele fecha porque Ele tem um propósito. Se nós olharmos com os olhares naturais, Mateus, nós não entendemos. Até porque, gente, ela é serva. Nós estamos falando de uma serva. Se ela é serva, me perdoe, ela serve. Se ela serve, ela faz a vontade de Deus. Se ela faz a vontade de Deus, automaticamente Deus tem que cuidar, Deus tem que zelar por ela. Só que vocês conseguem entender que mesmo sendo serva, mesmo servindo, mesmo fazendo a vontade de Deus, Deus olhou e falou: está fechado. Não tem como entender isso, gente. Só que eu posso falar uma verdade para vocês. Eu olho para esse texto e eu aprendo uma grande lição. Por que, Felipe, você aprende uma grande lição? Gente, Ana é serva. E eu posso falar uma verdade: quem é servo tem intimidade. E quem tem intimidade sabe quando é Deus que está fechando, quando é Deus que coloca o sinal vermelho, quando é Deus que olha e fala: não é agora, não vai acontecer, não vai fluir, não vai chegar, não vai viver. Quem é servo sabe, porque quem é servo tem intimidade. Quem tem intimidade sabe que o diabo não tem poder de fazer nada se não for por permissão dele. Só que tem um porém. Olha a lição que Ana vai nos dar. Ana é serva, tem intimidade, sabe que é Deus. Ana está chorando todos os dias. Ana tem que acordar ouvindo o choro de uma criança dentro de casa, querendo ter uma criança, não tem. Ela tem que viver o dia a dia, escutando o choro de uma criança, querendo ter uma criança e não tem. Ela tem que deitar para dormir, ouvindo o choro de uma criança, querendo ter uma criança e não tem. Mas mesmo assim, ouvindo o choro da criança, sendo afrontada por Penina, entendendo que é Deus que liberou o não para ela, a Bíblia vai relatar que de ano em ano, quando Eucana ia para o templo, o que Ana fazia? Ana acompanhava ele para ir para a casa de Deus adorar ao Pai. Ô Felipe, não entendi. Eu vou melhorar para você entender. Ana vive um momento difícil. Ana está apanhando da vida. Ana está sofrendo, sendo afrontada. Ana está passando por situações que aos olhares humanos ela não deveria passar. Só que tem o porém. O que ela está vivendo não impede ela de ir para a casa do Pai adorar. Ou seja, Ana é frustrada porque quer ser mãe e não consegue ser mãe. Mas mesmo sendo frustrada em não ser mãe, quando chega a hora de ir para a casa do Pai, ela não permite com que a frustração dela venha trancar ela dentro de casa. Pelo contrário, eu estou frustrada porque não realizo o meu sonho, mas mesmo assim eu vou para a casa do meu pai adorar ele. Acho que alguém já levantou a mão e já está entendendo o mistério. Ana estava apanhando da vida, mas quando chegava na hora de ir para a casa do pai, ela ia para a casa do pai adorar. Ana estava sendo afrontada, mas quando chegava a hora de ir para a casa do pai, ela ia para a casa
casa do pai adorar. Ana estava chorando, aleluia, ferida, mas quando chegava a hora de ir para a casa do pai, ela ia para a casa do pai. Posso falar uma verdade para vocês? Você está pensando que o diabo tem raiva de você porque você é bonito, porque você é bonita, porque você usa essa roupa linda, esse perfume francês cheiroso? Não, 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 não. O diabo tem raiva de você é porque ele se levanta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nem no feriado ele te dá paz. Aí ele olha e ele diz: agora ele para, agora ela para, agora ele desiste, agora ela desiste. Só que você está igual Ana, a porta está fechada, mas você veio para a casa do pai adorar. Oh, aleluia, a doença chegou, mas você veio para a casa do pai adorar. Aleluia, a casa está em crise, casamento só o sangue, os filhos perdidos, mas pro azar do inferno você veio para a casa do pai adorar. Deixa eu ver se tem uma igreja que veio adorar. Não levanta uma, não, não, levanta as duas mãos e adora. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim, ó: pegou o mistério? Fala: não era para você estar aqui. Oh, aleluia. Mas olha você aqui. E por que que você veio? Porque você entendeu que independente se a porta estar aberta ou fechada, nada pode arrancar a tua adoração. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Me anacanto. Independente se está na paz ou na guerra, nada pode arrancar a tua adoração. Independente se está fluindo ou não, nada pode arrancar a tua adoração. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um tapinha no ombro dela e fala assim, ó: nada pode arrancar a tua adoração. Fala: a guerra não pode arrancar a tua adoração, a doença não pode arrancar a tua adoração, a falta de dinheiro não pode arrancar a tua adoração, os levantes que você enfrenta durante a sua trajetória não pode arrancar a tua adoração. É por isso que o inferno olha para você e não te entende. Já era para ter parado, já era para ter dito, mas você está igual Ana: nada arranca a minha adoração, nada arranca a minha adoração, nada arranca a minha adoração. Tem alguém que veio para adorar? Ah, se tiver, abre a boca. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha a lição que Ana vai nos ensinar, gente. Posso falar uma verdade para vocês? A Bíblia vai relatar que de ano em ano Eucana ia para o templo, sim ou não? E Ana fazia o quê? Ia juntinho com ele. Só que tem um porém: entra no templo, sai do templo e a vida continua do mesmo. Mas mesmo assim, quando chegava na hora de ir para o templo, estava lá Ana de novo. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Pede a Deus: abre, Senhor, libera, Deus, eu quero ser mãe. Aí Deus: vamos conjecturar? Eu acredito que alguém olhou e falou assim, ó: esse ano ela desiste. Aleluia. Esse ano ela para, ela não vai para o templo. Aí enquanto alguém está esperando ela não ir, quando Eucana fala: está na hora de ir para o templo, eu imagino Ana: deixa eu pegar minha melhor roupa, deixa eu pegar meu melhor sapato. Mas calma aí, Ana, não está do jeito que você queria que viesse estar. Tô nem aí. Mas calma aí, Ana, você ainda não está vivendo os seus sonhos. Tô nem aí. Ana, tá fechado. Tô nem... Ana, Penina tá te perturbando todos os dias. Não estou nem aí. Por quê? Porque o que eu vivo em meio ao meu cotidiano não pode impedir de eu viver o que eu vivo na presença de Deus.
Ai, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, tem um mistério de Deus aqui, irmão. E Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer: nada tem. Ai, eu estou sentindo uma graça. Ai, aleluia. Ninguém vai te parar. A guerra não vai te parar, a doença não vai te parar, a frustração não vai te parar, a porta fechada não vai te parar, a falta de provisão não vai te parar. Sabe por que não vai te parar? É porque nós estamos igual Ana. E eu posso falar uma verdade para vocês: eu aprendo uma lição. E qual é a lição que eu aprendo com Ana? Sabe por quê? Que Ana não parou, aleluia, mesmo a madre dela não abrindo. É simples, é porque eu aprendo com Ana que quando nós buscamos a Deus, nós não buscamos Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas nós buscamos Ele por aquilo que Ele é. Como assim, Felipe? Se nós buscarmos a Ele por aquilo que Ele pode fazer, quando a porta fechar, a gente para de buscar. Quando a provisão falhar, a gente para de buscar. Quando a doença não chegar, a gente para de buscar. Mas quando nós buscamos Ele por aquilo que Ele é, está na guerra, está na prova, está na luta, mas está dizendo: sai da minha frente, demônio, porque eu vou adorar. Quem está entendendo, abre a boca e dá um glória a Deus. Olha, Ana, estou na guerra, frustrada, porque ainda não consegui viver meus sonhos. O meu sonho, me perdoe, mas está na hora de ir para a casa do pai? Sim, eu vou. Vai? Vou. Por quê? Porque independente se ele vai liberar ou não a minha madre para eu poder gerar, eu vou para a casa dele adorar. Posso falar uma verdade para vocês? Eu sei o que é isso. Eu vim do crime, gente. Deus me resgatou dentro de uma prisão. Eu era só o sangue do cordeiro. A minha família já me rejeitava. Ninguém queria estar perto de mim. Aí de repente, eu tomo uma atitude, me entrego para viver o propósito de Deus, devendo 14 anos de cadeia, respondendo os 3 processos. E eu falo assim: Deus, muda a minha história. Dentro da prisão, vivo algumas experiências, saio da prisão, Deus pega um missionário, um pastor, um homem de Deus, coloca do meu lado para poder cuidar de mim. Esse homem começa a cuidar de mim, só que na minha mente, paguei o preço, me entreguei, eu fiz o que muitos não teriam coragem de fazer. Agora a minha vida vai ser uma vida de glória a Deus misturado com aleluia. Só que quando eu pensei que a minha vida seria uma vida de glória a Deus misturado com aleluia, guerra, problema, tudo que eu tentava fazer dava errado. Investia de um lado para poder trabalhar, porque eu falava assim: Deus, eu preciso me sustentar. Já que eu não vivo mais o crime, eu preciso trabalhar. Arrumava um trabalho, ficava uma semana e era mandado embora. Daqui a pouco ia para a rua trabalhar de camelô. Tudo que eu colocava para vender, não vendia, a ponto de todo mundo que estava em minha volta vender, e eu não consegui vender. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Que mistério é esse? Aí o Espírito Santo Deus falou assim: ó, para de lutar, porque não é o diabo, não é o homem, mas é Deus. Aí eu falei: Aí de repente o telefone tocava, as propostas começavam a vir: vem para o Paraguai, vem para tal lugar, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E enquanto as propostas vinham, aleluia, o pastor me ligava e falava assim: ó, vai dirigir o culto hoje. Eu falei: glória a Deus. Eu ia para o culto, irmão, oh, aleluia, no óleo. Chegava no culto, o pastor falou: Felipe, o que você tem? Eu falei: pastor, é mistério. Aleluia. Daqui a pouco, Felipe, vem pregar aqui, Felipe, vem dirigir uma vigília. E o diabo olhando e falando assim: uma hora ele para. Algumas pessoas, porque tem pessoas que só ficam observando as nossas guerras, os nossos processos, e fica esperando a gente parar, fica esperando a gente desistir. Aí tinha aquela plateia que parava
parava para olhar, falando assim: agora ele para, agora ele desiste. Irmão, ao invés de eu desistir, ao invés de eu parar, eu adorava com vontade, eu adorava com força. Sabe por quê? Porque eu não busquei a Deus por aquilo que Ele poderia fazer. E o diabo estava falando assim: Ele não está fazendo nada na tua vida, está tudo fechado, está tudo desarrumado. Eu falei: independente se Ele já fez ou não, uma coisa eu sei, eu fiz uma escolha. E qual é a escolha? Nunca mais sair da presença dEle. Já que eu fiz essa escolha, independente se está aberto ou fechado, eu vou adorar. Independente se está acontecendo ou não, eu vou adorar. Independente se está do jeito que eu arquitetei ou não, eu vou adorar. Está entendendo o que Ana fez? Está entendendo o que você está fazendo? Não era para você estar aqui. Se eu fazer uma pergunta aqui para cada um de vocês e perguntar: quem aqui está vivendo uma vida de glória a Deus misturado com aleluia? Irmão, eu acredito que ninguém vai levantar as mãos, mas se eu perguntar quem está enfrentando guerra, quem está enfrentando luta, quem está enfrentando alguns problemas em meio à sua caminhada, eu acredito que todo mundo vai levantar as mãos. Aí tu está entendendo por quê? Que independente de tudo que você está vivendo, passando, você ainda consegue passar por essas portas. Por mais que você não tenha força, você vem, nem que seja se arrastando, você vem. Aí tu pergunta: por quê? Porque você entende que problema nenhum, que guerra nenhuma, aleluia, que porta fechada, aleluia, que doença não tem poder de arrancar a nossa adoração. Se Deus fizer, Ele vai ser Deus, e se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Sabe por quê? Porque nós não buscamos Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas nós buscamos Ele por aquilo que Ele é. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha, Ana, não vou parar, não vou desistir, eu vou continuar indo para a casa do meu pai. E eu posso falar uma verdade para vocês. Eu acredito que o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, foi exatamente no ano que Ana falou assim: ó, esse ano vai ser diferente. Que isso, Felipe? Sim. Quer ver um exemplo? Está escrito: Ana chega em Siló. E quando ela chega em Siló, o texto vai dizer que Eucana vai olhar para ela e vai falar assim: ó, mulher, por que você não come? Está atribulada, amargurada de espírito. Por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ou seja, Ana chega no templo, e quem estranha a Ana é alguém que convive com ela todos os dias. É Eucana. E por que Eucana estranha ela? Porque ela não quer comer. E por que ela não come? Se está escrito na Bíblia que Eucana sempre pegava a melhor porção e entregava ela para ela comer. Aqui eu aprendo que ela decidiu que esse ano seria de fé. Ela chega no templo e não quer comer. E por que ela não quer comer? Porque o mistério que ela quer não está mais na terra. Quando Ana chega, ela fala: eu não quero que a terra tenha a me oferecer, porque o meu mistério hoje é com o céu. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu vou encerrar aqui agora. Ana, tu não vai comer não? Não. Por que você não vai comer? Porque se eu comer esse ano, essa porção que você me entrega, vai ser mais um ano voltando para casa com tudo do mesmo. Então hoje eu não quero, Eucana, o que a terra tem a me oferecer. Hoje eu quero o que o céu tem para liberar sobre a minha vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ela não come. Aí Eucana olha para ela e fala assim: está atribulada, está amargurada de espírito. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você?
Aí o texto vai dizer que comendo e bebendo, Ana correu para o altar. Ou seja, ela não queria comer, mas acabou comendo. E por que ela come? Porque se ela para explicar a Eucana o porquê que ela não quer comer, ela perde tempo. Então, para não perder tempo, ela fala assim: não quero, mas já que eu não posso perder tempo, me dá. Eu não vou só comer, eu vou comer e vou beber. Só que depois que come e bebe, ela corre para o altar. Aí a Ana falando assim, ó: esse ano vai ser diferente. Não quero as coisas da terra, não vou bater boca. Pelo contrário, eu vou correr para o altar, porque é no altar que eu vou receber. Já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que eu vou receber. Eu não sei se você recebeu essa palavra, mas se você recebeu, tu não vai levantar uma mão não, tu vai levantar as duas mãos. Ana está me ensinando uma grande lição. E qual é a lição? O mistério nunca vai estar nas terras, mas o mistério sempre vai estar nos céus. Só que tem um porém, para eu alcançar o que os céus têm para liberar para a minha vida, antes de eu bater boca, antes de eu falar alguma coisa, antes de eu abraçar aquilo que a terra tem que oferecer, eu vou correr para o altar. O mistério de Deus sobre as nossas vidas sempre estará no altar. Sempre estará no altar. No altar, Ana conversa com Deus e faz uma oração falando assim, ó: se verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, ou seja, Deus, a tua serva está em guerra. Se tiveres compaixões e lembrares da tua serva, ou seja, Deus, o Senhor não pode esquecer da tua serva. Mas se conceberes um menino varão, a tua serva, ou seja, Deus, a tua serva está em guerra, o Senhor tem que se lembrar da sua serva. E outra, a tua serva sabe o que quer. Eu não quero menino, eu quero menino. Se o Senhor me der, eu vou entregar ele todos os dias no teu altar. Ela falou assim, ó: chorei, sofri, apanhei, só que tem um porém, cheguei até aqui. E já que eu cheguei até aqui, estou sofrendo, o Senhor não pode se esquecer de mim. Eu sei o que eu quero, só que tem um porém: o que eu quero não é para mim, mas o que eu quero é para o teu altar. Gostei desse aleluia. Ela falou assim: Deus, eu guerrei para poder chegar, só que tem um porém: para o azar do inferno não é para mim, mas é para o teu altar. Levanta a sua mão que eu profetizo e encerro aqui agora. A empresa vai começar a gerar novamente, mas vai gerar para o altar. A tua casa vai voltar a gerar, mas vai gerar para o altar. O teu ministério vai voltar a gerar, mas vai gerar para o altar. É Deus dizendo: o que eu vou fazer nessa noite sobre a sua vida não é para você, mas é para o meu altar. Só quem entende isso e vai liberar para o altar de Deus, levanta as tuas mãos, abre a boca e adora.